Pessoal, a aula de hoje será sobre a Antiguidade Oriental, com ênfase no tema Egito Antigo. Mas antes de mais nada, o Egito Antigo pode ser considerado um berço da civilização humana, até porque é uma civilização que ainda começou no tempo neolítico, ou seja, que é aquela época, da fase histórica em que o humano saiu da fase de nômade para se tornar sedentário, para se tornar agricultor, para domesticar animais. Então é uma civilização muito antiga, que tem mais de 4.000 anos antes de Cristo, né? Também muito importante devido ao seu desenvolvimento nos campos da ciência, da literatura, da escrita, da arquitetura. Lembra dos grandes templos das pirâmides? Que eu iria falar mais adiante. Também pela religião, sua religião também. Então, essa aula é voltada para os alunos dos vestibulares. Então, eu não irei dar muita ênfase aos faraós, aos períodos históricos do Egito Antigo. Então, eu irei mais falar sobre a sociedade e sobre a cultura. Mas antes, vou falar sobre a formação do Estado egípcio. Existe uma frase do grego Heródoto chamada "O Egito é uma dádiva do Nilo". A partir dessa frase, pode-se concluir que todo o Egito, todo o desenvolvimento do Egito Antigo foi desenvolvido com o Rio Nilo. Vou dizer o porquê. Aqui está o Rio Nilo. E o Rio Nilo possui um período de cheia que vai de junho a novembro. Então, quando o Rio Nilo seca, ele deposita um material fertilizante na terra, chamado de humus. Então esse humus, lógico, por ser um material fertilizante, irá ajudar no desenvolvimento da agricultura. Então, por ajudar na agricultura, irá atrair povos. Então foram surgindo várias tribos aqui que eram quase nômades, né? Surgindo aqui várias aldeias nômades. Então essas aldeias foram chamadas de nomos. E cada nome desse tinha uma marca. Então, no período histórico do Egito Antigo chamado Antigo Império, um senhor chamado Menes irá centralizar o Egito e irá se tornar o primeiro faraó. Então, agora eu vou falar sobre a sociedade egípcia, a partir da formação do faraó e da centralização do Egito Antigo. Aqui vou falar da pirâmide social. Antes de mais nada, a sociedade egípcia era estamental, ou seja, a mobilidade social era algo dificílimo de acontecer. Por exemplo, era dificílimo de um camponês se tornar um nobre, por exemplo. Então, a parte superior da pirâmide era formada pelo faraó e família. O faraó, pessoal, que era considerado o rei, né? E também era chamado de Império Teocrático de Regadio. Ou seja, o faraó era considerado o próprio Deus vivo. Daí o nome teocracia direta. Teocracia, vamos ver a etimologia da palavra. Teo, em grego, quer dizer Deus, e cracia quer dizer governo. Então, governo de Deus. Então, o faraó era considerado o próprio Deus vivo. E além de ser considerado o próprio Deus vivo, o faraó era considerado o dono de todas as terras do Egito. Então ele tinha controle sobre todos os meios de produção do Egito Antigo. A segunda era formada por nobres, pela nobreza, né? Nobreza, que era constituída pelos sacerdotes e pelos militares, né? Os sacerdotes eram bastante ricos, tinham um grande poder no Egito Antigo também. Tem até uma escrita própria, né? Que mais tarde eu falarei daqui a alguns minutos. Os militares ajudaram os faraós nas conquistas militares, nas conquistas territoriais, né? Foram importantes também. Também gostaria de citar, na parte da nobreza, os escribas. Os escribas tinham um grande valor porque eles conheciam bastante a escrita e a literatura, né? Daí, seu grande valor para o Egito Antigo.
Após a nobreza vinham os camponeses, servos, né? Camponeses e artesãos. Os camponeses trabalhavam nas terras, né? E em obras públicas e deveriam pagar tributos ao faraó em forma de trabalho e de impostos também, logicamente. Deveriam pagar impostos ao faraó. Os artesãos não tinham muito valor social, mas eles foram importantes para desenvolver o vidro, tecidos e também para a construção de navios. E abaixo desses vinha os escravos, né? Escravos, que eram prisioneiros de guerra, né? De guerras que os egípcios travavam com o da civilização. Agora eu vou falar sobre a religião egípcia. Bem, religião. Bem, antes de mais nada, a religião egípcia foi em grande parte politeísta. Poli, muitos, ou seja, se cultuava bastante deuses, entre eles Osíris, Anubis, Horus, Ísis, Atom, o deus Sol. A não ser por um curto período, né, que foi monoteísta, no império no reinado de Amenófis IV, ou seja, Akhenaton, no qual ele introduziu apenas o culto ao rei Sol, chamado de Atom, até para aumentar o seu poder e diminuir o poder dos sacerdotes, que estava diminuindo o poder central do faraó. Então a religião politeísta tinha duas formas, antroposomórficas e zoomórficas. As formas antroposomórficas eram quando os deuses eram representados tanto de forma humana como de forma de animal. Por exemplo, muitos deuses tinham a cabeça de animal e o corpo de homem. E as formas zoomórficas eram quando os deuses tinham apenas a forma de animais. E em relação à própria essência da religião, eles acreditavam na imortalidade da alma. Ou seja, eles acreditavam que a alma e o corpo deveriam se unir. Então, após a morte do indivíduo, o indivíduo iria para um julgamento, chamado de julgamento de Osíris. E, se ele fosse salvo, a alma dele voltaria para o corpo. Então, os egípcios demonstravam bastante preservação dos corpos dos mortos, né? Então, foi a parte dessa preservação, dessa cultuação dos corpos dos falecidos, é que surgiu a técnica da mumificação, que era baseada no embalsamento dos corpos funerários, né? Então, por exemplo, eram tirados órgãos até para a sua preservação, né? Para que a alma pudesse voltar para o corpo do indivíduo, né? Então, em relação à religião também existia o livro dos mortos, que eram livros que tinham características religiosas, que eram colocados nos corpos funerários para ajudar a alma, né? Para que a alma pudesse voltar para o corpo. Então, a gente colocava também esse livro dos mortos, né? Em presença dos corpos funerários. Agora eu gostaria de falar sobre a ciência egípcia. A ciência egípcia teve um grande desenvolvimento nas áreas de astronomia e matemática, né? E na medicina também, né? Vou colocar aqui astronomia, matemática e medicina. Só na astronomia, eles, por exemplo, desenvolveram um calendário de 12 meses e 30 dias. Ou seja, bastante semelhante ao nosso, que tem 12 meses, né? Então eram grandes, inteligentíssimos, né? Eles também possuem esse grande desenvolvimento devido ao seu conhecimento, né, sobre o Rio Nilo, por exemplo, que estava bastante os seus conhecimentos sobre a astronomia, devido ao conhecimento sobre as limitações do Rio Nilo, por exemplo.
facilitava seu conhecimento sobre a astronomia. Agora, em relação à matemática, eles conheciam a adição, a subtração e a divisão, e também eles colocaram os segundos como 60 segundos, né? Então, isso também eu posso um conhecimento bastante elevado, sabe, de matemática. A medicina, lembra das técnicas de mumificação? Então, na mumificação, ajudava os egípcios a conhecer a anatomia humana. Então, pelo fato de eles estarem lá preservando o corpo humano, tratando dos corpos funerários, desenvolvia bastante a medicina, e isso possibilitou com que os egípcios fizessem cirurgias cerebrais, as cataratas, fizessem amputações também. Além disso, os egípcios também desenvolveram técnicas de preservativos, ou seja, métodos anticonceptivos, que é um fato que se impressiona mesmo, muito antes de Jesus Cristo, né? Agora, eu falarei sobre a economia egípcia. Economia egípcia. A economia egípcia era totalmente baseada na agricultura. Lembra da agricultura do Nilo, que através do material fertilizante chamado humus se desenvolveu bastante. Pronto, então essa agricultura, que era base da economia, né, essa agricultura egípcia, teve a produção de importantes produtos, como por exemplo, vale destacar, né, pessoal, o trigo, a cevada, a uva, o papiro, o algodão. Então a agricultura possibilitou um grande avanço na economia, principalmente através das cheias do Rio Nilo, né? Vou lembrar que após as cheias, depositava material fertilizante na terra chamado de humus, que vai possibilitar na agricultura egípcia. Agora eu falarei sobre a escrita e a literatura egípcia. Escrita e literatura egípcia. Deixa eu ver com o vermelho aqui tá melhor. Em relação à escrita egípcia, a que formou os dois outros ramos chamados de hieroglífica. Hieroglífica, que tinha mais ou menos 7.000 sinais, de se impressionar mesmo. E vou fazer uma pequena reflexão aqui. Por exemplo, não é de imaginar que atualmente existe analfabeto, né? Com a nossa escrita de apenas 26 letras. Então parece algo impossível existir algum analfabeto. Algo impossível assim de imaginar. Eu sei que existe, mas é algo que não passa na minha cabeça. Bem, mas vamos ao assunto. Hieroglífica, mais ou menos 7.000 sinais, e convencionou-se com uma escrita do faraó, e que era dominada principalmente pelos escribas. A segunda é chamada de a escrita hierática. Que era a escrita sacerdotal. Hierática sacerdotal, hieroglífica convencionou-se como a escrita dos faraós. Então da hieroglífica surgiu a escrita hierática, que é a escrita dos sacerdotes, que convencionou-se. Hieroglífica, escrita dos faraós, hierática, escrita dos sacerdotes, que tem mais ou menos 600 sinais. O outro tipo de escrita que foi desenvolvida a partir da hieroglífica e da hierática é chamada de demótica, que tinha mais ou menos 350 sinais. E convencionou-se como a escrita do povo, ou seja, popular, e como a escrita comercial, feita em acordos comerciais, por exemplo. Então, em relação agora à literatura egípcia, foi constituído o livro dos mortos, como já falei, que eram livros que tinham um aprofundamento religioso, né? Que eram colocados sobre os corpos mortos para ajudar na alma do indivíduo, né? Após seu julgamento. E também, outro fato importante na literatura egípcia é o hino ao sol, desenvolvido pelo Amenófis IV. Lembra do Amenófis IV? Aquele que fez a reforma religiosa no Império do Egito, transformou o Egito em